Em primeiro lugar, quero agradecer a escolha, né? Com tantas opções aqui dentro desse CIOSP, neste exato momento, várias palestras acontecendo, um monte de gente na fila para pegar brinde. Vocês escolheram estar aqui. Eu nem sei se tem brinde depois dessa aula. Tem brinde depois dessa aula? Não sei. Antigamente tinha. Mas enfim, espero que vocês tenham vindo pelo conteúdo da aula. Vamos lá. Bom, eu vou falar com vocês a respeito desse consenso latino-americano para cárie dental, né? E eu vou falar sobre o que a gente fez nos últimos 4 anos. Essa é uma iniciativa que começou em 2019, eu vou mostrar isso para vocês. O coordenador do consenso está aqui, que é o professor Fábio Sampaio, da Paraíba, da Universidade Federal da Paraíba. E a gente trabalha juntos, o Fábio é o coordenador, eu ajudo um pouco em algumas atividades do consenso. Vamos ver um pouquinho o que é isso, né? Veja, todo mundo sabe que a cárie dentária é possível de ser prevenida. Muita gente não tem cárie nenhuma na boca. E outras pessoas têm um pouco de cárie, e outras pessoas têm um monte de cárie na boca. Lesão de cárie na boca. Então, o que nos preocupa é exatamente isso. A gente, nos últimos anos, tem tentado reduzir a quantidade de lesões de cárie que as pessoas têm na boca. E, assim, a gente conseguiu uma redução nos últimos 20 anos, sem dúvida. Mas a gente quer mais, porque as pessoas não precisam ter cárie na cavidade bucal. Então, a gente pensou assim, existem muitas ações. Vocês mesmos conhecem várias ações que estão sendo feitas para reduzir a questão da cárie. Eu, quando era aluno, eu já falava assim, puxa, um dia a cárie vai acabar. E eu já tenho 40 anos de formado e nós estamos falando de cárie. Ou seja, cárie ainda vai existir por muito tempo. Mas a gente também entendeu que até 2020, nunca na região da América Latina toda, México, até Argentina e Chile, esse assunto nunca foi discutido de uma maneira uniforme. Cada país faz uma iniciativa e tem país que nem iniciativa faz. Então é um pouco isso que eu vou contar para vocês, tá? A gente tem uma história bem bacana aí para contar. Só para vocês entenderem como é que está contextualizada a nossa região aqui da América Latina e Caribe. São 33 países, mais 15 territórios autônomos, são 650 milhões de habitantes, é bastante gente. Essa região aqui do planeta representa 10% da população mundial. A gente tem uma alta taxa de urbanização, ou seja, a maior parte das pessoas, 82% das pessoas moram em cidades, não moram na zona rural, né? A gente tem vários problemas econômicos, não todo mundo sabe disso, a gente tem acompanhado notícias, né? Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, né? E Brasil também. E a gente também tem em comum uma grande desigualdade social. Bom, então, a gente parou para pensar que uma ação da melhor forma possível que fosse efetiva precisava ser feito nessa região da América Latina. Então, aqui tem os 5 pesquisadores, os 5 coordenadores desse consenso, os principais coordenadores. O Fábio é o principal coordenador, está ali. E aí escrevemos um editorial dizendo exatamente isso, que existia, né? Aqui está o título, né? Existia uma urgência muito importante da gente tentar conhecer melhor como é a questão da cárie dentária na América Latina e a gente, a partir de uma fotografia, de um diagnóstico, como que está a cárie dental na América Latina, propor algumas soluções. Então veja, a gente começou a trabalhar no finalzinho de 2019. Fábio e eu fomos convidados, era final de 2019, a gente começou a desenhar uma estratégia, entramos em 2020 formando, né, lá no mês de janeiro e fevereiro, a gente formou os grupos para trabalhar, a gente planejou, convidou as pessoas, tá? E logo veio a pandemia. Temos que lembrar disso, então por isso que está escrito aí bem grande online. O que a gente planejou? A gente planejou isso, ó. A gente precisa conhecer a prevalência da cárie, ou seja, qual é a quantidade de cárie que a gente tem na América Latina? Quantas pessoas são afetadas? E será que essa cárie
que as pessoas têm impacta na qualidade de vida? Impacto na qualidade de vida significa não vou para a escola porque estou com dor de dente, não consigo sorrir porque tenho cárie nos dentes da frente, não consigo comer porque falta dente. Então tudo isso, cárie, tem impacto na qualidade de vida. E a gente queria saber como que isso estava na América Latina. Quais são os fatores de risco? Será que é só açúcar e dentifrício fluoretado? Não uso do dentifrício fluoretado, que é fator de risco? Eu não sei se vocês sabem, mas existem evidências muito fortes em que o principal fator de risco é o socioeconômico. Quanto menor a faixa de renda das pessoas, maior a possibilidade dela ter qualquer doença crônica, inclusive cárie. As pessoas que têm menos renda, elas têm diabetes, elas têm problemas cardiovasculares e cárie, entre outros problemas crônicos, tá? A gente queria também saber que estratégias preventivas se usa na América Latina. Vocês sabiam que tem vários países da América Latina que usa flúor no sal? A gente sabia, mas a gente queria saber quantos países fazem isso. E eu vou mostrar tudo isso para vocês. E a gente também queria saber que tipo de tratamento restaurador estava sendo feito no Chile, no Peru, na Bolívia, no México, no Caribe, tá? E aí, como eu disse para vocês, a gente montou esses grupos de trabalho em janeiro e fevereiro. Demos um tempo super curto para eles, 4, 5 meses no máximo. E aí, quando foi de março a julho, eles fizeram a redação desses artigos. Levantaram as informações, foram para as bibliotecas, foram para os artigos, levantaram tudo online e conseguiram escrever os artigos. Até o mês de julho, de 2020, a gente estava com os artigos praticamente prontos. Quando os artigos estavam prontos, a gente começou a mostrar isso para a população, né? Só que a gente não mostrou para a população de uma maneira geral. A gente fez algumas reuniões com, por exemplo, o presidente da PCD. Nós estamos dentro da PCD. Presidente do Conselho Regional de Odontologia, do Conselho Federal de Odontologia. Então, as entidades, universidades, a gente chamou e disse, olha, nós estamos com essas informações. Eles nos ajudaram a fazer mais alguns comentários e aí a gente conseguiu fazer a redação final dos artigos até o final do ano de 2020. Então veja, o ano de 2020, muito embora a gente tivesse cada um na sua casa, o pessoal que estava envolvido nesse projeto estava trabalhando bastante. E quando a gente chegou no final, a gente olhou para todas essas informações que estavam escritas nos artigos, a gente parou para pensar assim, vamos escrever um artigo de recomendações, baseado no que a gente encontrou, vamos fazer algumas recomendações para a América Latina? E aí a gente acabou também escrevendo esse artigo juntos no final do ano de 2020, dizendo assim, precisamos, e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês, precisamos fazer novos levantamentos epidemiológicos, tem países que não têm informação sobre cárie, a gente precisa cuidar do alto consumo de açúcar e por aí adiante, que eu vou mostrar um pouquinho mais lá para frente. Bom, vários parceiros nos ajudaram, não vou entrar em detalhes aqui, porque são 33 países, como vocês viram. Então, assim, tem várias instituições de vários países que nos ajudaram. Muito bom. Viramos 2021. Para quem é brasileiro, sabe que no comecinho do ano, acho que foi março, abril, a gente começou a ser vacinado, né? Eu participei da pesquisa, eu fui vacinado um pouquinho antes, mas acho que foi março, abril que a gente começou a vacinado. Mas a gente ainda estava em casa, online, né? E aí, nesse comecinho do ano de 21, a gente teve as publicações daqueles artigos que a gente escreveu em 2020, que eu comentei com vocês, tá? Então, o que aconteceu? Aí estão os artigos. Se vocês quiserem copiar os QR Codes, eles vão levar para os artigos em inglês, os QR Codes. Mas esses artigos estão publicados em espanhol e em português também. E eu vou passar o link disso tudo para vocês no final da aula, tá bom? Ah, tá aqui o link, né? Olha lá, tá bem em cima do slide o link para vocês encontrarem esses artigos online. Então a gente conseguiu fazer os 4 artigos, um sobre a prevalência de cárie, um sobre os fatores de risco, um sobre o controle da cárie com os tratamentos de prevenção e aqui os tratamentos curativos, tá certo? Muito bom. Só para trazer algumas informações para vocês do que foi
obtido com esses artigos. Então, veja, a gente tem aqui o mapa da América Latina, inclusive o Caribe, né? E a gente consegue ver os países que têm a cor rosa indo para o vinho, quanto mais escuro, mais caro. Quanto menos escuro, menos caro. E veja, o Brasil está ali no segundo item, né? No baixo, entre 1,2% a 2,6%. Ou seja, cada pessoa no Brasil tem pelo menos uma lesão de cárie, chegando a 2. Você vai falar, eu não tenho, mas o seu colega do lado tem 4, por exemplo. Entendeu? Então, assim, na estimativa geral, nós temos cada pessoa do Brasil com pelo menos uma lesão a 2 lesões de cárie na boca. É baixo, considerado a Organização Mundial da Saúde, mas a gente pode melhorar. Porque o que acontece? Você vai falar para mim, eu não tenho 2 lesões de cárie, mas tem uma criança que vai no meu consultório, ou vai na faculdade onde eu dou aula, né? E ela tem 7 lesões na boca, 8 lesões na boca. Então, aquela coisa de um compensa o outro, né? Tá? Muito bom. Olha, gente, aqui é o que eu comentei com vocês. Quando a gente pensa em fatores de risco, eu pergunto para você, o que causa cárie? Você vai dizer para mim, alto consumo de açúcar, não escovação dos dentes, acúmulo de placa bacteriana. A gente sabe tudo isso. Mas esse gráfico aqui traz para vocês a informação que eu passei lá no começo. Quanto mais alto for o índice de Gini, que é o fator social, de condição social, ou seja, quanto menos poder socioeconômico tem uma população, mais alta é a quantidade de cárie que ela tem. Então vocês vejam, aqui nesse grupo estão os países que têm baixo poder econômico, né, entre eles Brasil, Peru, Panamá, Argentina, Chile, comparados, olha, com a Alemanha, Holanda, Espanha. Então, quanto mais rico é o país, menos doença crônica ele tem. Tá bom? Então, isso se aplica a todos nós dentro das nossas casas também. Existem outros tantos fatores de risco, eu não vim aqui dar aula sobre isso, mas vocês sabem bastante, eu já comentei até um pouco sobre isso. Bom, quando a gente quis saber um pouco quais são as estratégias de prevenção que esses países usam para proteger a população contra a cárie, estratégias preventivas públicas, né? A gente procurou saber se eles faziam algumas regras ou restrições de açúcar, né? Porque vocês já repararam, se a maioria aqui é de pessoas do Brasil, os nossos produtos hoje no supermercado vem escrito lá, rico em gordura, rico em açúcar. Isso é uma política de saúde para tentar fazer com que a gente consuma menos açúcar. Né? É igual a do cigarro. Lembra que quando começou o cigarro tinha aquelas fotografias das pessoas passando mal, cigarro causa câncer, pode te matar? Reduziu um pouquinho, é uma política, não reduz muito. Aqui é a mesma coisa. Então, mas assim, a gente também olhou quais eram os países que tinham algum tipo de oferecimento de flúor sistêmico, quais eram os países que tinham uso de flúor tópico, ou quais eram os que usavam o selante. Esse mapa mostra para nós quem usa flúor na água, que é o vermelho escuro, e quem usa flúor no sal, que é o cor-de-rosa. Então a gente tem alguns países da América Latina que usam essa forma de abastecimento, de uso do flúor para proteger contra a cárie. E aqui é muito complexo esse quadro, eu não vou entrar em detalhes, mas é um quadro em que a gente conseguiu resumir quais são as estratégias de restauração de cárie feitas da América Latina. Nós não vamos entrar em detalhes com isso agora, tá? Como eu disse para vocês, a gente fez um artigo sobre recomendações. O que a gente precisa fazer na América Latina? E essas recomendações são gerais ou específicas, e aí, dentre elas, a gente escolheu algumas para trabalhar. Não paramos aí. Fizemos o levantamento de dados, escrevemos os artigos e paramos para pensar, vamos caminhar para frente, vamos fazer alguma coisa. Então, no ano de 2021, no segundo semestre, a gente começou a discutir e selecionar que ações, dentre aquelas que a gente tinha escrito nas recomendações, a gente deveria usar para começar a fazer alguma ação efetiva para reduzir a cárie na nossa região, né? E aí a gente escolheu trabalhar com conhecer, né? Vamos ver na América Latina o que tem de política de redução de consumo de açúcar.
Vamos ver na América Latina o que tem de políticas para uso de dentifrício fluoretado, água fluoretada, sal fluoretado, tá? E não só isso. A gente parou e pensou de que alunos das faculdades de odontologia, eles são os futuros profissionais. Quem saiu recente e quem ainda está estudando. E a gente tem uma ideia, né, de que assim, vocês sabem quantas faculdades de odontologia tem no Brasil atualmente? Todo mundo fala, nossa, mas nossa quanto? Quase 600. E a gente tem uma desconfiança de que o ensino da cárie dentária ou da cariologia não é dado de forma consistente e completa em todas essas faculdades. Então a gente também pensou de formar, né, um grupo para fazer uma proposta de um currículo sobre como ensinar cárie dentária. Tá? E assim foi. Quando a gente chegou em outubro, nós fizemos um encontro chamado Call for Action, chamada para fazer alguma coisa, vamos fazer uma ação. E muita gente no mundo assistiu que a gente colocou isso, porque estava online, nós estávamos andando da pandemia, né? E aí a gente, nesse Call for Action, que é um tipo de um webinar, a gente apresentou os artigos e convidamos as pessoas, falamos, olha, nós vamos fazer 3 ações. Nós vamos fazer uma ação para conhecer as políticas de açúcar, a outra para conhecer as políticas de uso do flúor e também criar currículos de cárie dentária para ensinar a cárie dentária de uma maneira mais consistente para os alunos. Muito bom, esse é a chamada o convite, né, para o primeiro Call for Action, né, que foi em 14 de outubro de 2021. E aqui estão as 3 pessoas que coordenaram as 3 ações. O Saul coordenou esse levantamento de políticas de saúde para a redução da cárie por meio da redução do consumo de açúcar e uso de flúor. A Estefania Martignon é uma pessoa da Colômbia, coordenou em toda a América Latina a proposta de fazer um currículo de como ensinar a cárie dentária em todas as escolas da América Latina. E o Fábio Sampaio, que está sentado ali, além de coordenador de todo esse consenso, ele coordenou a proposta de como fazer um currículo para se ensinar cárie dentária no Brasil. Né? Porque assim, você fala para mim, eu tive alguma coisa sobre cárie dentária, mas vocês não tiveram uma disciplina específica. Se a gente pergunta alguma coisa sobre cárie dentária, às vezes as pessoas ficam meio confusas para responder. Há poucos anos atrás, 1 ou 2 edições atrás, tinha uma dentista no Big Brother, ela passou a maior vergonha em público, que alguém perguntou para ela se arroz causava cárie, ela se confundiu toda, vocês se lembram disso. Então assim, não dá, né, gente? Nós somos dentistas, o principal problema de saúde bucal da odontologia é a cárie dentária e a gente não sabe responder uma pergunta simples como essa, né? Então, o Fábio falou assim, não, vamos coordenar a elaboração de um currículo de cariologia, tá? Ué, esse relógio voltou para trás, eu estava achando que eu estava mais... Mas tá tudo bem, eu estou dentro do tempo ainda. Bom, aí quando chegou... Vai sobrar mais tempo para nós, eu acho. Aí quando chegou em 2022... A gente já estava todo mundo começando a viajar, né? Vamos para cá, vamos para lá. Mas veja, tudo isso que a gente fez, 20 inteiro, 21 inteiro, a gente trabalhou tudo online. A gente não se encontrou. Acho que a gente se encontrou foi só uma vez, mas já estava todo mundo vacinado, né? Então foram 2 anos de trabalho intensos online. Quando chegou 22, a gente começou então a desenvolver essas 3 ações que a gente falou, né? Os consensos os currículos de cariologia e o levantamento das políticas de saúde do açúcar e do flúor. Trabalhamos nessas ações, aí nós tivemos em outubro de novo o segundo Call for Action, que está aí, né? Esse foi dia 15 de outubro, a gente sempre procura fazer por volta do dia 14 e 15 de outubro, porque 14 de outubro é o Dia Mundial Livre de Cárie, promovido por uma instituição chamada Aliança para o Futuro Livre de Cárie. Então a gente fez esse encontro, mostrou as ações como a gente estava desenvolvendo, estávamos ainda desenvolvendo, né? Então aí, o que aconteceu? A ação 1, ela já tinha um questionário em espanhol, um questionário em português, para que as pessoas pudessem nos passar informações a respeito de política de redução de consumo de açúcar e política de uso de dentifrício. Agora entendi, o relógio está correndo para baixo.
Eu ainda tenho 25 minutos. E pela minha conta estavam faltando 15. Tá bom, vamos embora. Então, a ação 1 estava nesse ponto em 2022, né? A ação 2, que é dessa colega nossa da Colômbia, ela já estava com bastante informação a respeito de contatos com faculdades de odontologia na América Latina toda, quais que tinham currículo de cárie, quais que não tinham, e começando a trabalhar uma proposta. E o Fábio também, né? No primeiro ano de atividades dele, ele já conseguiu construir uma proposta de um currículo para ensinar a cárie dentária. E aqui é importante a gente dizer que a gente teve a parceria da ABENO, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico. Existe no Brasil uma associação que se preocupa com o que é ensinado de odontologia nas faculdades de odontologia do Brasil. 600 faculdades, dá um trabalho imenso. Nem todo diretor de faculdade vai na reunião da ABENO, mas existe uma associação brasileira de ensino odontológico. Ela está preocupada com a qualidade e o conteúdo do ensino nas faculdades de odontologia. Então, o Fábio coordenou essa ação junto com a ABENO, né? E fez mais, né? Acho que eu deixei um pouquinho mais lá para frente a história das diretrizes e tudo, né? Mas assim, já estava tendo um grande desenvolvimento, o Fábio coordenou uma consulta pública, as pessoas puderam participar e dar a opinião dela. Eu vou comentar um pouquinho isso mais lá para frente. Muito bom. E aí chegamos no ano passado. Quando foi o ano passado, a gente teve no começo do ano ainda algumas ações trabalhando, né, coletando informações, construindo as ações. E aí, a gente, quando foi agora em outubro, 4 meses atrás, 3 meses atrás, nós apresentamos os resultados. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá. Muito bom, aí foi o terceiro Call for Action. Uma coisa importante, ó. Quando a gente chama para o Call for Action, na terceira edição, esse webinar, ele é aberto a todas as pessoas. Então, se vocês hoje saírem daqui falando assim, que interessante, eu quero saber o que eles estão fazendo, eu quero acompanhar o que aconteceu, nós vamos fazer em 14 de outubro, por volta do 14 de outubro de 24, o nosso quarto Call for Action. A inscrição é gratuita, entra no site, é uma atividade, gente, que dura 1h30, 2 horas, ninguém passa o dia inteiro na frente do vídeo, tá? E a gente procura fazer sempre num dia meio neutro, sábado, a gente já fez de sábado, a gente já fez dia de semana que era feriado no Brasil, já aconteceu de tudo, tá? Por quê? Porque quem quiser saber, acompanhar 1h, 1h30, no máximo 2 horas, vai acompanhar tudo que nós estamos fazendo, né? E tem o áudio em espanhol, português e inglês. Você vai falar, por que áudio português e inglês? Porque assim, os espanhóis todos da América Latina participam e tem gente da Europa, Estados Unidos que também está interessada no que nós estamos fazendo. Para vocês terem uma ideia, cada uma dessas edições do Call for Action, a gente tinha entre 2 a 3 mil pessoas acompanhando o que a gente estava fazendo. Então a gente está fazendo um movimento bem bacana, bastante impactante, e agora eu vou começar a mostrar os resultados para vocês, tá? Muito bom. Então, o que a gente aprendeu até agora em relação ao que a gente coletou de informação? Na questão das políticas, né, de redução de consumo de açúcar e uso do flúor, a gente teve, na América Latina, dos 33 países, né, a gente teve 18 países que responderam, que participaram da nossa atividade. Então, aqui a gente já começa a pensar assim, está faltando conhecer mais a respeito de alguns países. Mas se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que os principais países participaram. Ou seja, a América do Sul inteira, a América Central só faltou ali El Salvador, e não, o que faltou mesmo para nós foi a região do Caribe. Mas assim, por que a gente não tem dados do Caribe? Porque eles têm uma dificuldade de se organizar enquanto associação, a gente não conseguiu contato pessoal com ninguém desses países para tentar nos ajudar, né? Então, assim, muito embora a gente tenha 18 países participando dos 33, os países principais, com maior parte da população, estão aqui representados, né? E faltaram as Guianas aqui, né? Aliás, hoje Venezuela e Suriname lá está na confusão total, né? É Suriname ou Guiana francesa? Não se lembra agora. Guiana, né?
Suriname? Guiana. Tá, esqueci agora. Bom, a gente teve, nesses países, 96 questionários. 96 pessoas desses 18 países nos passaram informações a respeito do que a gente queria, né? E junto com as respostas, porque a gente criou um questionário, eles responderam para nós dizendo: no meu país se usa sal fluoretado, no meu país usa água fluoretada, no meu país não tem uma política de consumo de açúcar, no meu país não tem uma regulação do dentifrício fluoretado, né? Então, eles, além de responderem as perguntas, eles mandaram para nós anexos, arquivos anexos e links para a gente conseguir tirar a informação. Uma boa pergunta para eu fazer para vocês. Aqui no Brasil, pergunta, não tem problema. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, não participa. Vocês acham que a gente tem uma política de dentifrício fluoretado e que a gente tem uma regulação que regula o dentifrício fluoretado ou cada um põe a quantidade que quer? Tem. Vocês têm essa informação de que tem? De água, você sabe que tem. Mas a água nem é uma cobertura tão grande no Brasil, né? A gente sabe que a água tem que estar ali em torno de 0,7 ppm e que tem uma vigilância se a quantidade de flúor está correta na água. Mas no Brasil inteiro, nós não temos água encanada, né, potável para todo mundo. Então, assim, existe a lei, existe a regulação, mas nem todo mundo no Brasil é beneficiado. E o dentifrício? A gente tem uma regulação de dentifrício? Ou qualquer empresa pode fazer o dentifrício que quer, na quantidade que quer, do jeito que quer? Oi? Você acredita que tem? Com certeza. Então vamos fazer uma enquete. Quem tem segurança, fala assim: eu tenho certeza que existe uma regra no Brasil de como fazer dentifrício fluoretado. Levanta a mão. Alguns têm essa certeza. É isso mesmo, existe no Brasil uma regulamentação. No Brasil, os dentifrícios são todos controlados, a quantidade que eles têm, né? Alguns têm um pouco mais, alguns têm um pouco menos, e a recomendação é, no mínimo, 1000 ppm de flúor. Quem já ouviu o Jaime, o professor Fábio falar muito de flúor, sabe. Tem um número ali específico, não pode uma concentração ideal para poder ter o efeito anticárie, que é o que a gente quer, né? Tá bom? Então, foi esse tipo de informação que a gente tentou coletar desse continente todo. E sabe o que aconteceu? Olha só, 18 países, né? A gente tem informação. 3 países só usam a água fluoretada. É tão barato usar água fluoretada. É tão fácil, né, Fábio? O custo é baixo, o controle é fácil de fazer. É uma coisa que tem uma CETESB que controla isso, põe a quantidade certa, ela vai pelo esgoto, chega lá, efetiva. Quando chega na casa das pessoas, ela chega com qualidade. E, além de tudo, tem outros benefícios. Países que têm água potável significa que tem baixa mortalidade infantil, porque água potável significa saúde, né, gente? Quem não tem água encanada, quem não tem acesso à água potável, tem um risco de morte na infância muito mais elevado, tá? Então, assim, é uma medida fácil, mas assim, por que só 3 países? Porque, primeiro, é caro, né, no sentido de construir os encanamentos e fazer a água com qualidade chegar no lugar onde as pessoas moram. E aí a gente tem, então, 15 países que não têm água fluoretada. Vocês vão ver que uma boa parte vai usar o sal fluoretado. Onde que o sal fluoretado está presente? Em 7 países, tá? Então tem gente que prefere, tem países que preferem lá na produção do sal colocar uma quantidade de flúor para que quando as pessoas comam alimentos que são feitos com aquele sal, recebam o sal. Tudo isso é sistêmico, né? A água a gente engole, o sal a gente engole, então é um benefício do flúor sistêmico. Mas assim, histórias que a gente ouve de controle da fluoretação do sal são péssimas, né? Então, se 7 usam sal, 3 usam flúor, os outros 8 não usam nada. Entenderam? Então vocês vão falar assim, mas como é que vocês souberam isso? Por todo esse trabalho que a gente fez de entrar em contato com o país, procurar saber o que faz, como vai. Bom, e aí agora o que a gente vai fazer com isso? Calma que eu vou explicar. Mas vocês estão vendo que a gente tem um quadro de uma realidade que não é favorável. Se você tem 18 países
Sendo que 8 não faz nada de flúor para a população, é, no meu ponto de vista, próximo de uma negligência. Você saber que você pode fazer alguma coisa para melhorar. Porque também já existe comprovação de que flúor sistêmico é muito importante para a redução da cárie. O melhor é o flúor tópico, mas o sistêmico tem um papel importante, tá? Que mais a gente conseguiu saber? Olha, dentre esses países todos, 33% só tem uma política de concentração de flúor, ou seja, tem que ter no dentifrício pelo menos 1000 ppm. Tem país que não tem essa regra. Então fica aquela confusão. Você vai no país, compra o dentifrício que você quer, tem até dentifrício sem flúor, que não serve para absolutamente nada, né? E vocês já ouviram falar que a gente tem que pôr a quantidade de dentifrício na escova de acordo com a idade da criança? Já ouviram falar? Criança muito pequena, vou mostrar lá num slide mais para frente, né? Então, tem países que nunca pensaram nisso, nem estão se preocupando com isso. Então, é uma preocupação, porque assim, não é bom criança entrar em contato com grande quantidade de dentifrício fluoretado, tá certo? Olha aqui estão os resultados. Olha, 7 países dos 18 recomendam o uso de creme dental com pelo menos 1000 ppm, que é a condição certa. 4 países recomendam usar a quantidade de pasta de dente de acordo com a idade. 4 países, gente, de 18. Vocês estão percebendo que tem espaço de trabalho para ser feito? Como que somente 4 países dos 18 têm uma política clara de como colocar a quantidade de dentifrício na escova? E os outros fazem o quê? Não fazem nada. Cada um usa o dentifrício do jeito que quer. E para quem não lembra, a gente recomenda, né, até menores de 3 anos, uma quantidade de dentifrício similar a 1 grão de arroz. Mais de 3 anos pode ser o tamanho de uma ervilha, mas não aquela coisa de colocar a pasta de dente na escova toda, porque aquilo é muita quantidade. Quantos anos você tem? 7? Já é uma menina grande, já pode usar uma escova de dente com uma pasta um pouquinho mais do que isso, né? Você usa pasta de dente? Todo dia? Quantas vezes por dia? 1, tá bom, melhor do que nada. Mas a gente pode melhorar isso, hein? Bom, olha só olha só o que aconteceu em termos de política de redução de açúcar. 8 países dos 18, ou seja, 8. A maioria não faz isso. Só 8 países têm uma política de rotulagem. Nós somos um país que tem. Mas também faz pouco tempo, né, gente? É uma questão de, acho que não tem nem 1 ano. Então, assim, olha o espaço que tem para a gente poder trabalhar com esses países. Dizer, olha, vocês precisam se modificar. E é isso que nós vamos fazer. Nossas próximas ações são essas. A gente criou um banco de informações para saber o que nós podemos ajudar esses países. 5 países têm um plano nacional de prevenção para a obesidade. Por que você está falando de obesidade? Porque açúcar está relacionado com obesidade. Açúcar não é só cárie. Alta quantidade de consumo de açúcar está relacionado com obesidade. E olha, só 5 países têm diretriz nacional de alimentação, né? Porque a gente precisa ter uma política adequada de alimentação, senão a população, todos nós consumimos produtos ultraprocessados, mas tem gente que só consome ultraprocessado. Vocês sabem o que é um produto ultraprocessado? Tudo, ou praticamente tudo que você compra no supermercado é ultraprocessado. Sabe por quê? Primeiro que a validade dele é enorme. 20 dias, 30 dias, um mês e meio, aquilo tudo é ultraprocessado. E quando ele é ultraprocessado, significa que ele passou por várias etapas dentro da indústria, significa também que ele tem uma quantidade de açúcar muito grande, porque o açúcar é usado como conservante. Então, assim, eu vi recentemente, eu estava passando de carro perto da minha casa, tem um supermercado, saíram 4, 5 adolescentes, sabe o que eles tinham na mão? Refrigerante e salgadinho. Acho que isso acontece com todos vocês, em todos os lugares que vocês moram. Ultraprocessado, rico em gordura, rico em açúcar. Ninguém está dizendo não coma mais chocolate. Eu gosto de comer chocolate, eu vou continuar comendo, mas de uma maneira mais parcimoniosa, não só pensando na cárie, que é o nosso objetivo, mas pensando na saúde geral como um todo. Tá, já estou caminhando para o fim, agora vai dar certo. Olha, é bom que daí eu falo mais umas coisas, menos outras.
Aqui é a nossa colega que coordenou o consenso de cárie para ensino da cárie na América Latina. E aí já temos um artigo a respeito disso, está lá na nossa página da LAOHA. Né? E o que ela está fazendo agora? Ela escolheu 9 universidades da América Latina, tem muito mais, claro, mas ela escolheu 9, de pessoas que ela sabe que são comprometidas e que vai dar certo. E eles já vão começar a trabalhar a implementação deste currículo dentro dessas escolas. Ou seja, vimos um problema, identificamos que tem um problema, estamos agindo para tentar melhorar. Se der certo com essas 9, vamos começar a fazer com outras tantas. E por que isso? Aqui a gente volta naquele ponto. É importante que o dentista saia da faculdade de odontologia com o maior conhecimento possível que ele tenha sobre a cárie para a gente poder controlar este problema de cárie que é incrível. Né? E aí está ali o professor Fábio, que é o coordenador da nossa ação 3, que fez um trabalho super bacana, demorado e muito trabalhoso. Por quê? Porque aí está, olha, 600 e tantas faculdades de odontologia no Brasil. Como é que você consegue fazer uma proposta pensando num país com tamanho continental como o nosso e esse número imenso de faculdades de odontologia, né? Então, por isso que veio a parceria com a ABENA, Associação Brasileira de Ensino Odontológico. A ABENA, ela faz congressos todos os anos, por volta do mês de julho, agosto, por ali. E é o momento em que os diretores das faculdades de odontologia, em geral, vão. Mas se a gente olhar lá, vocês acham que tem 600 diretores sentados na plateia? Não tem, sinto muito, né? Então, nem representante dos diretores tem, esse que é o problema. Então, vai ser um trabalho muito difícil de ser feito. Mas agora é a hora que a gente está pensando assim, bom, temos uma forma de ensinar cárie dentária. Criou-se um documento, né? O professor Fábio sabe que este problema não é recente. Em 2013, nós escrevemos um artigo a respeito do ensino da cariologia no Brasil. Depois, em 2018, a gente escreveu um outro artigo a respeito disso. E ele coordena agora, então, esse trabalho. Muito bom. Só para vocês compreenderem, a gente também não pensou num currículo de cárie para o Brasil do nada. Dizendo assim, tem que ter um pouco de isto, tem que ter um pouco de patologia, tem que ter um pouco de microbiologia, tem que ter um pouco de dentística, de pediatria, né? Não. A gente trabalhou em cima de um documento que se chama Diretrizes Curriculares Nacionais. No Brasil, o Ministério da Educação criou currículos, bases curriculares para todas as áreas do conhecimento, inclusive a odontologia. Então o Fábio fez isso, pegou as diretrizes curriculares nacionais, voltadas para a área da saúde, que vem toda detalhada, e mesclou com o conteúdo da odontologia. Dividiu-se em grupos, trabalhamos em várias tarefas, foi um ano de trabalho, 1 ano e meio de trabalho imenso. Isso foi feita uma consulta pública, 2 consultas públicas, aberto, vocês... Acho que não participaram, já teve alguém aqui que participou, legal. Mas a gente abriu para o Brasil todo mundo. Quem quer dar palpite nesse documento, recebemos algumas sugestões, corrigimos, e aqui já também está o artigo em inglês, que vai estar traduzido para o português nos próximos meses, já contando essa história de como que foi criado um currículo para o ensino da cárie dentária no Brasil. Tá? Muito bom, gente. Chegando no final, nós já estamos em 2024 e acho que eu já contei ao mesmo tempo para vocês quais são as nossas ações, né? Mas eu vou ressaltar algumas aqui, tá? Agora, no próximo mês, a gente vai lançar o Oral Health Clubcast, nome em inglês, porque a nossa sociedade tem um nome em inglês, ela representa a América Latina e com isso a gente consegue contato com pessoas de todo mundo, então precisa ser em inglês, né? Mas o que é o Oral Health Clubcast? Isso vai ser... eu não vou falar webinar, porque vocês vão pensar em um webinar, aquela coisa chata que você fica assistindo 1 hora na frente do vídeo. Não é isso. Nós vamos fazer entrevistas com pessoas que são experts no mundo todo, de duração de 20 minutos. Todo mundo tem 20 minutos na vida para olhar uma entrevista.
E a primeira entrevista que a gente vai fazer vai ser agora em fevereiro. Nós vamos anunciar isso. Eu vou deixar aqui as nossas páginas para vocês seguirem quem tiver interesse, tá? A primeira pessoa que vai falar é um professor da Inglaterra. Ele entende muito sobre política de redução de açúcar e é ele que vai ser entrevistado. 20 minutos, pergunta objetiva, resposta objetiva, para a gente tentar disseminar toda essa informação que eu estou passando para vocês, porque a gente não consegue fazer isso de uma outra forma que não seja através, hoje em dia, dessas entrevistas curtas, tá? Agora, no mês de maio, a gente já vai ter a publicação desses artigos que eu mostrei em inglês, já vão estar em espanhol e português, então isso também já vai acontecer. E uma coisa muito importante que vai acontecer é que, assim, em setembro desse ano, a gente tem uma reunião aqui no Brasil. Olha que oportunidade super bacana. Em setembro, a gente vai ter uma reunião aqui no Brasil. Vocês já ouviram falar da SBPQO, Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, que as pessoas vão lá apresentar trabalhos de pesquisa? Nessa reunião, vão estar presentes os presidentes das SBPQOs dos vários países da América Latina. Então a gente vai ter que aproveitar este momento e falar para eles, olha, a situação da América Latina é essa que está aqui, como eu mostrei para vocês. Vamos tentar trabalhar junto em pelo menos uma ação que dê um resultado positivo? Né? Porque tem muito país que não tem água fluoretada, sal fluoretado e por aí vai, que nem eu já falei para vocês. Então acho que a gente está no momento certo. Esse ano é um ano assim para nós, que é estratégico para ter o resultado que a gente tanto está esperando e coletou. E claro, em outubro a gente vai ter o nosso quarto Call for Action. Se vocês quiserem participar, segue a gente nas redes sociais para serem convidados, tá bom? Tudo isso, gente, a gente não conseguiu sozinho. A gente teve apoio de várias indústrias não, é a única indústria Colgate. A gente teve apoio de várias instituições de odontologia, tá? Faculdades, universidades, associações de odontologia, que nos ajudaram a coletar e trabalhar. E é muito boa essa parceria, porque a gente, em cada uma delas, tem alguém que pode nos fornecer os dados que a gente está precisando, tá bom? E aqui, então, para eu terminar, lá no prazo certo, fica o endereço da nossa página, lá na internet, para vocês. Tem um monte de informação lá. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer ter alguma informação? Só levantar a mão. É a respeito do flúor nas pastas de dente. Existe no mercado no Brasil pasta de dente sem flúor? É alguma indicação ou realmente não serve para nada? Tá bom. Olha só. Você está me perguntando se tem no Brasil ou você sabe que tem? Porque tem. Que tem. Agora você quer saber qual é a indicação. Tá. Então, assim, existe no mercado brasileiro poucas pastas de dente ou poucos dentifrícios sem flúor. Qual é a indicação desse dentifrício sem flúor? Para pacientes que são de baixo risco a ter lesões de cárie. Ou seja, é um paciente que está super controlado no seu consultório, você vai acompanhando, você sabe que aquele paciente faz uma boa higiene, você sabe que aquele paciente tem uma boa dieta e que, assim, no próximo, entre hoje, que você está atendendo ele, e na próxima consulta, que pode ser 7 meses, 8 meses, 9 meses, 4, não sei, né? A gente recomenda, quando o paciente é de baixo risco, uma consulta em torno de 7 a 8 meses, 9 meses até, né? Não precisa vir tanto. Nesse período, você sabe que ele não vai ter nenhuma modificação na dieta, nem nos hábitos de higiene bucal. Então você pode falar assim, acho que para esse paciente eu posso indicar o dentifrício sem flúor. Mas veja, o dentifrício sem flúor custa muito mais caro e você está deixando de fazer um benefício para o seu paciente. Mesmo que você ache que ele está bem controlado, qual é o problema dele usar um dentifrício fluoretado? Não tem sobretratamento no caso do dentifrício fluoretado. O paciente vai estar sendo beneficiado. A única coisa é que, assim, teoricamente, ele não precisaria daquele flúor tópico. Mas ter o flúor tópico na boca não é sobretratamento nesses casos, é indicado, são os melhores dentifrícios de mais baixo custo e de mais baixo acesso. Você quer falar mais alguma coisa, Fábio? Porque o Fábio é estudioso disso. Pode fazer. Eu queria só fazer um complemento. Peraí. Usar o creme dental com flúor é como usar um cinto de segurança. Você está dirigindo o seu carro, você chega em segurança, ótimo. Né? E você chegou bem. Não houve nenhum acidente. Mas na eventualidade de ter um acidente, você tem que estar com cinto de segurança.
A gente não sabe se esse paciente de fato vai estar com a dieta regular, vai estar com salivação adequada. Então, é uma garantia de prevenção e terapêutica do flu nesse momento. Entendeu? Ótima metáfora, muito boa. Você tem uma pergunta, né? Eu indico pasta de dente sem flúor para a criança levar para a escola. Por quê? Eu já trabalhei em escola de criança e elas comem as pastas de dente. Então, eu acho que ajuda nessa parte. Que aí a criança não vai comer o flúor e não vai ter dor de barriga, outras coisas. Tá bem, eu acho que a indicação... Em casa, não. Em casa, com flúor. Para a tá bom. escola, sem flúor. Tá bom, então assim, em casa tem dentifrício com flúor 2 vezes. Ela falou que só escova 1 vez por dia. Eu diria assim, 2 vezes por Tem dia. escovado nenhuma cárie. Tá bom, E fio dental. ótimo. Não, nem vou Não dá olhar, cárie, tenho não dá certeza. cárie. Tenho certeza. Eu tenho uma outra teoria. Mas assim, 2 vezes por dia dentifrício fluoretado em casa, tá bom, né? Eu ia dar essa colocação da escola. A minha filha, eu sempre mando... Agora que ela tá maior, eu mando com flúor. Isso, mas eu mandava sempre por conta da supervisão, né? A criança, ela vai escovar o dente sozinha, ela coloca grande quantidade. E em casa, sempre com flúor. Agora, a dúvida que eu tenho é... Grande quantidade de flúor, criança usando, quais são os riscos? Tá bom. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês, mães, eu vou fazer uma metáfora aqui. Vocês, mães, mandam a criança para a escola com o dentifrício sem flúor. Chega lá na hora de escovar, ela troca o dentifrício com a vizinha, porque o dela é mais gostosinho, tem estrelinha, cheira a morango, e aí a professora da escola vira e fala assim, não, tá tudo bem, escovou direitinho. É que nem lancheira, né, gente? Na lancheira, eu abro lá minha lancheira. Tem pão com queijo, a do meu vizinho tem biscoito recheado. Vocês viram uma notícia recente de que biscoito recheado é o pior alimento que a gente pode dar para qualquer pessoa, ser humano, de criança a adulto, né? A gente pode visitar nossa avó e levar um biscoito recheado. Não façam isso. É horrível, não posso falar muito sobre isso porque o tempo já foi. Mas assim, então... Tem essa questão, né, que quando chega na escola, às vezes tem uma mistureba. Então, não acreditem tanto que acontece o que você quer, mas a verdade é que pode acontecer. Em relação a comer dentifrício fluoretado, né? Então, veja, claro, se existe uma recomendação da quantidade, é porque, assim, deve ser preservado. Dentifrício, ele é um medicamento, ele contém flúor. Então você não vai comer um medicamento a troco de nada, tá certo? Tem que ter a supervisão. O que acontece quando uma criança engole um pouco de dentifrício fluoretado? Nada. Uma vez, né? Por que nada? Por que eu digo para você nada? Porque geralmente a criança vai engolir o dentifrício fluoretado que está colocado na escova, porque ela está escovando depois da refeição. Se ela está escovando depois da refeição, depois da amamentação, o estômago está cheio. E o flúor, ele faz o quê? Ele se liga no cálcio. A função do flúor, em termos de cavidade bucal, que não vai dar tempo da gente explicar aqui, né, Fábio, da bioquímica, a função do flúor é se ligar no cálcio. Engoliu o flúor se liga no cálcio do estômago, tem cálcio nos alimentos, então assim, não tem risco. O dentifrício fluoretado, para ele causar uma dose provavelmente tóxica, que ficou meio enjoada, deu uma dor de estômago, nossa, precisa engolir metade de um tubo de pasta de dente, né? Então, assim, não é risco, gente. A gente tem que pensar no grande benefício da dentifrício fluoretado. Eu sei que eles comem, mas aí a gente... Então, agora vamos um pouquinho além. Então, agora vamos além. Se uma criança come todo dia um pouco de dente, não é para comer, a gente tem que fazer a supervisão. Dentifrício e escova de dente na boca de criança é supervisionado, não é aleatório. Suponha que essa criança coma dentifrício fluoretado e que você não tem o controle. Qual é o risco que ela tem? No máximo dos máximos, uma fluorose muito leve que ninguém vai ver, precisa de um dentista fazer uma profilaxia, secar aquele dente para poder fazer o diagnóstico de uma fluorose. Entendeu? Então, assim... Não pensem no risco da fluorose usando dentifrício. Dentifrício com flúor é o maior... Vocês viram a porcentagem de criança que não é beneficiada por água, por sal, não tem nada. O que essa criança tem de segurança a favor dela contra a cárie? Dentifrício fluoretado. Gente, não deixe de dar dentifrício fluoretado, tá bom? Pior
pior do que os O riscos risco de usar de não demais. usar, isso mesmo. O risco de não usar é pior do que o risco de usar. Em excesso. Em excesso, Que não sim, tem que tipo, ter. Que não tem que ter o causar excesso, isso. não tem que engolir, tá? Entendeu? Tudo bem, Fábio? Você quer falar alguma coisa? Temos tempo para mais uma pergunta. Ixi, mais uma. Big Brother. Nós estamos parecendo Big Brother, nós estamos num aquário, olha aqui, ó. Passou o professor, passou aluno, passou uma menina que fez uma careta assim pra mim, vocês não viram. Eu gostaria de saber o que vocês estão pensando, idealizando para esses casos de pessoas da comunidade, que eu noto um grande índice de perdas dentárias e cárie. Ótimo, você fez uma pergunta excelente. Querida, eu vou dizer... Desculpa, querida. É assim, ó. A nosso objetivo, nos próximos anos, né, de trabalho, é justamente fazer com que países que não têm ainda nenhuma política passem a adquirir pelo menos uma política. Porque quando você institui uma política, você protege a população de uma maneira que ela nem percebe. Então, por exemplo, se no meu país eu não tenho uma política de regulação do uso do dentifrício e eu adoto uma política, eu já estou protegendo, porque todas as pessoas são beneficiadas. Quando a gente pensa em políticas públicas, que é o que a gente está imaginando que vai acontecer aqui, a gente automaticamente beneficia todo mundo, não é individual dentro do seu consultório, entendeu? Não é uma medida que você fez para o seu paciente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, as pessoas não perceberam, muitas ainda não perceberam, a história dos rótulos nos produtos. Mas hoje eu vou falar por mim, eu não sei vocês, mas eu quando vejo o produto, eu falo assim, rico em gordura, rico em açúcar, eu penso duas vezes. Eu falo assim, eu vou comer ou não? Até vou comer, estou com vontade, vou comer. Mas assim, a gente já pensa duas vezes. Então, isto já é uma política que beneficia todo mundo, porque todo mundo está tendo acesso à mesma informação. Quando você pensa, vou fluoretar a água, todo mundo que bebe água fluoretada nem sabe que tem flúor, nem sabe que mas está sendo beneficiado, entendeu? Então, as estratégias elas têm que ser pensadas no nível público, para que todo mundo seja beneficiado ao mesmo tempo, tá bom? As nossas ideias, né, se tudo der certo, Fábio, é a gente incentivar os países. Nós não podemos chegar na Guatemala e falar, criem uma... Mas assim, baseado nas informações que a gente já coletou, a gente pode dizer, por que vocês não pensam numa política de redução de açúcar ou de uso do flúor? Tá bom? Acho que deu? Olha, quem quiser então, acompanha a gente na página do Instagram, para saber o que vai acontecer. Eu contei uma história de 4 anos. O que vai acontecer nos próximos 4? O Instagram. Instagram, tá bom? Que a gente vai estar lá. E quem quiser assistir a gente lá, vai ser um prazer, tá bom?